sou a professora Priscila e hoje nós teremos mais uma aula de biologia. O nosso tema de hoje será a teoria moderna da evolução. Bom, como foi que surgiu então as teorias evolucionistas? Em meados do século XIX, as pessoas acreditavam que tudo foi criado por Deus, então acreditavam que era na teoria criacionista e que essas criações, os seres vivos como um todo, eles eram imutáveis ao longo dos tempos, o que nós chamamos de fixismo. Antes disso, as pessoas acreditavam no senso comum, no que era passado de geração a geração. No entanto, no século XVIII, já começaram a se questionar sobre essa imutabilidade das espécies, Eles começavam a se questionar, se existem tantas espécies, será mesmo que essas espécies elas não vão mudar ao longo do tempo? Daí, com as pesquisas, esses naturalistas, eles perceberam que alguns animais eles tinham alguns órgãos que eram parecidos, que eram em diversas espécies, porém, esses órgãos pareciam, aparentemente, eles não tinham nenhuma utilidade. Bom, as principais mudanças, então, nesse pensamento, criacionista e fixista, apareceram com os fósseis, Quando surgiu os fósseis, quando começou-se a descobrir os fósseis, começou, então, a ideia, começou a se tornar mais evidente a ideia da mudança dos organismos. E também a ideia de que esses organismos eles sofriam adaptações dependendo do seu ambiente e que existiam semelhanças entre essas espécies. Então, como surgiram essas teorias? Bom, até meados do século XIX, não tão distante assim, as pessoas elas acreditavam que cada espécie de ser vivo havia sido criada por um Deus. Essa teoria nós chamamos de criacionismo. E que essas espécies, criadas por Deus, elas eram imutáveis com o passar dos tempos. Nós chamamos isso de fixismo. Então, a teoria criacionista ela estava atrelada ao fixismo. Porém, já no século XVIII, alguns naturalistas, cientistas que estudavam os fenômenos da natureza e as espécies que existiam nela, começaram a se questionar sobre esse princípio da imutabilidade, ou seja, eles começaram a questionar o fixismo. Diante disso, eles perceberam em seus estudos que alguns animais eles continham órgãos que aparentemente não possuíam nenhuma utilidade, como por exemplo a nossa apêndice, É um órgão que a gente contém no nosso corpo, que ele provém lá dos nossos ancestrais, porém, ele não tem nenhuma utilidade no nosso organismo. As principais evidências, então, dessa imutabilidade, dessa ausência da imutabilidade das espécies, elas vieram através dos fósseis, Eles perceberam que existiam espécies eles perceberam que tinham esses ossos de espécies que na época que eles estavam estudando, elas já não existiam mais. Ou seja, espécies que existiam no passado e que naquela época passaram a não existir. Dessa forma, eles perceberam que os organismos eles se adaptavam a certos ambientes, E que as espécies possuíam semelhanças entre si. Bom, com isso, a evolução biológica, principalmente proposta por Charles Darwin, eles falavam que todos os organismos, eles eram provindos de um ancestral comum. Hoje, nos estudos em evolução, nós percebemos que os primeiros organismos que habitaram a Terra, eles realmente tinham um ancestral em comum. E nós sabemos disso devido a diversos estudos e devido à árvore filogenética da vida, ou seja, é a árvore, mostrando todos os ancestrais até chegar a um ancestral em comum. Então, a evolução biológica, ela corresponde a esse processo de mudança e adaptação das espécies ao longo do tempo, por um longo tempo, ao longo de gerações.
A ideia principal da evolução biológica é que todos os seres vivos, eles compartilham de um ancestral em comum. E daí, a partir dessa ideia, a partir desse ancestral em comum, surgiram enormes variedades de espécies que encontramos hoje. Bom, então pode-se dizer que a evolução é o processo pelo qual os organismos modernos, como nós conhecemos, se desenvolveram por meio de ancestrais, né? Ou animais mais antigos. Aí nós temos algumas teorias que são relacionadas com a evolução biológica. Nós temos o darwinismo, que reúne as ideias propostas por Charles Darwin, né? Segundo esse pesquisador, as espécies elas se mudam ao longo do tempo devido à seleção natural. Ou seja, na seleção natural, os organismos eles vivem uma luta constante pela sobrevivência. E apenas aqueles que conseguem se adaptar melhor a um determinado ambiente são capazes de sobreviver, se reproduzir e passar essas características vantajosas aos seus descendentes. Então, o Darwin, né, o princípio do darwinismo é a adaptação, ou seja, aquilo que corresponde ao ajustamento que todos os organismos apresentam em relação ao ambiente em que vivem. As adaptações elas são características mantidas em uma população ou fixadas nas espécies por meio do processo de seleção natural. Esse processo ele tem uma importância relativa na sobrevivência e na reprodução dos organismos. Ou seja, através da seleção natural, onde os mais adaptáveis sobrevivem, é que são escolhidos os organismos, né? A seleção natural escolhe aquele organismo que pode passar os melhores genes de acordo com aquele ambiente. Bom, e aí nós temos também a teoria que ela é o darwinismo, porém adaptado, ou seja, novas teorias ajudaram a constituir o que nós chamamos do neodarwinismo. A partir dos avanços, né, genéticos, dos conhecimentos de Gregor Mendel, surgiram, então, juntamente com as teorias do Darwin, eles elaboraram essa nova teoria e consideraram a teoria evolutiva como a mais aceita. Essa união do trabalho de Darwin, né, dos trabalhos de Darwin com os trabalhos de Mendel, resultou no que nós chamamos de teoria sintética da evolução, também chamada de neodarwinismo. Essa teoria, ela é aceita, ela é muito aceita hoje. E, apesar de ainda, né, o neodarwinismo ter provindo dos princípios de Darwin e Mendel, hoje ela está bastante evoluída com os princípios da genética e biotecnologia. Bom, então quais eram as evidências que os cientistas se baseavam para explicar a evolução? Além dos fósseis, eles também faziam uma comparação anatômica. Como que funcionava essa comparação? Eles comparavam a anatomia de dois organismos diferentes para evidenciar as teorias evolutivas. E aí, como vocês podem ver, eles observavam a semelhança, por exemplo, entre a mão humana, né, a mão de um pássaro, a mão de uma baleia e a mão de um cão. Observava-se que os ossos desses animais eram semelhantes. Então, dessa forma, eles faziam a comparação anatômica. Além disso, eles também observavam os órgãos análogos, né? Esses órgãos, eles tinham origem embrionária e estrutura anatômica diferente. Porém, eles exerciam a mesma função em cada indivíduo. Além disso, eles também observavam os órgãos homólogos, ou seja, eles tinham a mesma função embrionária, estrutura anatômica igual, porém a função era diferente de acordo com cada organismo. E dessa forma eles conseguiram evidenciar, né, a evolução. Além disso, eles também puderam comparar os organismos de uma mesma espécie ou de espécies semelhantes diante da distribuição geográfica, ou seja, espécies iguais ou semelhantes que eram localizadas em hábitats diferentes, né? E essas espécies elas se adaptavam àqueles ambientes. Também temos a comparação embrionária, que compara diversos organismos, né, por base do seu desenvolvimento embrionário para revelar parentescos evolutivos.
Como vocês podem observar, no caso dos vertebrados, eles possuem um desenvolvimento embrionário similar, mostrando que existe um ancestral em comum. Como vocês podem ver, os peixes, os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos possuem um desenvolvimento embrionário muito semelhante. Além disso, nós temos alguns mecanismos que possibilitam a evolução biológica. Que mecanismos são esses? Nós temos dois principais, na verdade são três principais. É a deriva genética, que são as mudanças aleatórias e nas frequências dos alelos de uma população. Ela reflete o papel que o acaso desempenha na probabilidade de um determinado indivíduo sobreviver e se reproduzir, ou seja, as mudanças entre os genes, né, os alelos daquela população, através da deriva genética, o indivíduo ele é selecionado e pode se reproduzir ou não. Então, a deriva genética, ela mostra a probabilidade daquele indivíduo sobreviver ou não diante daquele ambiente. Nós temos as mutações, que correspondem a qualquer alteração no material genético de um organismo que pode originar uma nova característica. Então, se essa nova característica ela oferecer alguma vantagem ao indivíduo, o alelo, então, para essa característica, tende a ser preservado através da seleção natural e repassado para os seus descendentes. E nós temos a famosa seleção natural, que nós já falamos dela, mas vamos repetir para a fixação. É um mecanismo fundamental para a evolução biológica. É através delas que os indivíduos mais adaptados de uma determinada condição são selecionados. Assim, eles têm mais chances de sobreviver, se reproduzir e transmitir suas características aos descendentes. Bom, um exemplo aqui de seleção e adaptação é o exemplo dos tentrilhões, né? Que foram estudados por Darwin, lá na ilha de Galápagos, e mostra que a mesma espécie comia diferentes tipos de alimentos. E essa espécie, ela se adaptou, né, o bico dessa espécie foi adaptado para se alimentar dos diferentes tipos de alimentos que a ilha oferecia. Por exemplo, existiam aves com bico mais grosseiros e maiores para quebrar sementes, além de terem aves com bico mais finos e afiados para comer insetos. Bom, no nosso exercitando, nós temos essa questão. A seleção natural é um processo evolutivo que atua nas populações promovendo sua, letra A, segregação, letra B, reprodução, letra C, mutação, letra D, preservação ou letra E, adaptação. Vamos lá. A resposta correta é adaptação. O processo de seleção natural, ele é um processo evolutivo que ele seleciona os indivíduos mais aptos, ou seja, não é o indivíduo mais forte, não é o maior indivíduo, é o indivíduo que melhor se adapta àquele ambiente. Dessa forma, promove a adaptação. Bom, agora que você já estudou sobre o tema, treine em sua casa, realize as atividades propostas pelo seu professor e acesse a plataforma Eduque.